No domingo, 15 de dezembro de 2025, às 18h30, uma estrutura metálica de 600 metros quadrados foi arrancada do chão como se fosse papel. A cobertura completa de uma quadra esportiva em Butiá, a 84 quilômetros de Porto Alegre, voou pelos ares enquanto dezenas de pessoas participavam de uma festa no local. Um adolescente ficou preso sob os escombros e precisou ser socorrido às pressas. Um homem foi arremessado contra destroços e levado em estado grave para Porto Alegre. Eles são as duas vítimas mais graves do ciclone subtropical Biguá, que atingiu o Rio Grande do Sul com rajadas de vento de até 100 quilômetros por hora, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica e 5 cidades com danos estruturais graves. Mas o que ninguém está falando é o padrão aterrorizante que emerge. Este é o terceiro ciclone a atingir o Rio Grande do Sul em menos de 2 meses, contrariando todas as médias históricas da região. E meteorologistas admitem que isso pode ser apenas o começo de uma nova realidade climática no sul do Brasil. O ciclone subtropical Biguá foi oficialmente nomeado pela Marinha do Brasil às 22 horas do sábado, 14 de dezembro de 2025, quando uma área de baixa pressão atmosférica se intensificou na altura do litoral entre o Rio Grande do Sul e Uruguai. A pressão atmosférica no centro do sistema foi estimada em 1.000 hectopascais, com rajadas máximas de 46 nós, aproximadamente 83 quilômetros por hora no setor sudoeste e sudeste do ciclone. Mas análises posteriores revelaram que as rajadas em terra superaram essas estimativas, atingindo picos de 100 quilômetros por hora em múltiplos municípios gaúchos. O sistema permaneceu como tempestade subtropical até o meio da manhã de domingo, quando começou a enfraquecer, passando a ser classificado como depressão subtropical antes de ser absorvido por um ciclone extratropical no Oceano Atlântico. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou que pelo menos 5 cidades registraram quedas de árvores e destelhamentos de imóveis causados pelas fortes chuvas e ventania: Triunfo, Encantado, Pelotas, Capão do Leão e Arroio Grande. Além disso, Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo e Soledade relataram danos em infraestrutura urbana, incluindo semáforos derrubados, postes caídos e redes elétricas rompidas. Milhares de residências ficaram sem energia elétrica em todo o estado gaúcho, com companhias de distribuição trabalhando em regime de emergência para restabelecer o fornecimento. Se você quer continuar recebendo alertas sobre fenômenos climáticos extremos que estão se tornando cada vez mais frequentes no Brasil, se inscreva no canal e ative o sino, porque o que vem a seguir vai te deixar em choque sobre o que realmente está mudando no clima do Rio Grande do Sul. Para entender a gravidade da situação, precisamos olhar para o histórico. Ciclones subtropicais na costa do Rio Grande do Sul eram eventos raros. Segundo a Metsul Meteorologia, um sistema subtropical com essas características não era registrado no litoral do estado há mais de 2 anos. Ciclones subtropicais são diferentes dos ciclones extratropicais comuns. Eles apresentam características híbridas entre sistemas tropicais e extratropicais, com núcleo quente parcial e ventos organizados ao redor de um centro de baixa pressão bem definido. São mais compactos, mais intensos e mais imprevisíveis que sistemas frontais tradicionais. Mas 2025 quebrou todos os padrões históricos. Em outubro de 2025, apenas 2 meses antes do Biguá, outro ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul, com rajadas de vento que chegaram a 100 quilômetros por hora. O Climatempo alertou na época que o ciclone ficaria posicionado entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, deixando-as ao mar agitado e causando elevação das ondas na costa. E antes disso, em agosto de 2025, mais um sistema ciclônico havia impactado a região com ventos superiores a 90 quilômetros por hora. 3 ciclones com ventos acima de 90 quilômetros por hora em 4 meses. A frequência estatística histórica para eventos dessa magnitude no Rio Grande do Sul era de 1 a cada 2 anos. Agora estamos vendo 3 em uma única temporada. O que mudou? Por que o padrão climático do sul do Brasil está se comportando de forma tão anômala? A Marinha do Brasil emitiu alerta prévio sobre a formação do Biguá em 13 de dezembro.
2 dias antes do ciclone atingir a costa. O aviso especial indicava a possibilidade de formação de um sistema subtropical no litoral sul e recomendava que embarcações evitassem a região. O porto de Rio Grande foi fechado na noite de sábado devido à intensidade dos ventos e às ondas que chegaram a 4 metros de altura. Dessa vez, o protocolo de alerta funcionou. Autoridades tiveram tempo de preparar equipes de emergência e a população foi avisada com antecedência. Mas aqui está o problema. Mesmo com alerta prévio, mesmo com preparação, os danos foram massivos. A cobertura da quadra esportiva em Butiá foi projetada para suportar ventos de até 80 km por hora, seguindo normas técnicas brasileiras. Mas o Biguá trouxe rajadas de 100 km por hora, superando os limites de segurança estrutural. Segundo o Corpo de Bombeiros do município, a estrutura metálica cedeu de forma súbita, sem aviso prévio, aprisionando o adolescente sob os escombros. Ele foi levado para um hospital em São Jerônimo. O homem ferido foi encaminhado ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles, mas testemunhas descreveram a cena como aterrorizante. Em Pelotas, galhos caídos bloquearam ruas no centro da cidade e semáforos pararam de funcionar, causando caos no trânsito. Em Capão do Leão e Arroio Grande, telhados de residências foram arrancados, deixando famílias desabrigadas. Em Triunfo e Encantado, árvores centenárias foram derrubadas, danificando veículos e casas. E em Porto Alegre, a capital, quedas de energia afetaram bairros inteiros, com moradores relatando que ficaram horas no escuro enquanto o vendaval continuava. O Climatempo explicou que a formação do Biguá foi favorecida por uma combinação de fatores atmosféricos, temperatura da superfície do mar acima da média para dezembro, baixa pressão atmosférica persistente no litoral sul e umidade abundante vinda do oceano. Esses ingredientes criaram condições ideais para a rápida intensificação do sistema. E aqui está o detalhe mais perturbador. Essas condições estão se tornando cada vez mais comuns no sul do Brasil devido às mudanças climáticas. Um estudo recente realizado pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Agência Nacional de Águas, revelou projeções alarmantes para o sul do Brasil até o ano 2100. Segundo o estudo intitulado Impacto da Mudança Climática nos Recursos Hídricos do Brasil, eventos extremos no sul do país podem ficar até 5 vezes mais frequentes ao longo deste século. 5 vezes. Isso significa que ciclones como o Biguá, que antes eram raros, podem se tornar rotina. As projeções indicam que o Rio Grande do Sul deve registrar aumento de 15% nas chuvas curtas e intensas e de 18% nas chuvas raras. As chuvas longas, que duram até 20 dias, devem crescer 10% nas frequentes e 11% nas raras. O crescimento das vazões máximas dos rios também deve intensificar as cheias, com aumento estimado de 14% nas cheias frequentes e 13% nas raras. Segundo o estudo, esse aumento pode elevar o nível das cheias em até 3 metros em regiões de serra e entre 50 centímetros e 1 metro em regiões planas. Mas tem mais. A área inundada e a população afetada em cheias extremas seriam maiores, além do potencial acréscimo de destruição pelo escoamento da água com maior velocidade e profundidade. E não são apenas chuvas e ciclones. Períodos de seca também devem aumentar. O déficit hídrico em relação à vazão mínima de referência deve aumentar 42% no Rio Grande do Sul, com estimativa de 3 dias de estiagem severa. Para os cientistas ouvidos pelo Metrópolis, a temporada de ciclones no sul do Brasil é uma consequência direta das mudanças climáticas. Eles explicam que há 2 razões para a percepção de aumento. Primeiro, o termo ciclone passou a ser usado com maior frequência em comparação aos conceitos mais genéricos que anteriormente eram aplicados, como fortes ventos vindos da Argentina. Mas segundo, e mais importante, a frequência real desses sistemas está aumentando devido ao aquecimento global. Ative o sino agora para não perder os próximos vídeos, onde vamos investigar mais sobre como as mudanças climáticas estão transformando o padrão de tempestades no Brasil e o que pode acontecer nos próximos anos. E há outro fator agravante que ninguém está discutindo.
A infraestrutura do Rio Grande do Sul já estava fragilizada pelas enchentes históricas de maio de 2024, que deixaram mais de 150 mortos e centenas de milhares de desabrigados. Muitas estruturas danificadas naquelas enchentes foram apenas parcialmente reparadas: telhados provisórios, sistemas elétricos remendados, pontes enfraquecidas. Quando o Biguá atingiu com ventos de 100 km por hora em dezembro de 2025, essas estruturas não aguentaram. A cobertura da quadra em Butiá é um exemplo perfeito. Construída anos atrás, passou pelas enchentes de maio de 2024, sofreu pequenos danos que foram reparados de forma emergencial. E quando veio um evento climático de magnitude extrema 1 ano e meio depois, simplesmente cedeu. Quantas outras estruturas pelo Rio Grande do Sul estão na mesma situação? Quantos telhados, pontes, postes e edifícios estão esperando apenas o próximo ciclone para colapsar? O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas de grande perigo para ventos fortes em múltiplas ocasiões em 2025, alguns deles prevendo rajadas acima de 100 km por hora. O aviso de cor vermelha incluiu parte da faixa litorânea do Rio Grande do Sul, com o órgão afirmando: vento variando acima de 100 km por hora, grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, de queda de árvores e grandes transtornos no transporte rodoviário. Grande impacto em plantações. Esses alertas se tornaram rotina em 2025. Algo que deveria ser excepcional virou normal. A Defesa Civil alertou em múltiplas ocasiões para condições severas de vento de 90 a 110 km por hora no litoral médio e norte. Risco muito alto de queda de árvores e energia. As recomendações são sempre as mesmas. Evite áreas de risco, procure abrigo seguro, não permaneça próximo a árvores ou estruturas altas. Mas quando esses alertas se tornam semanais, a população começa a normalizar o perigo. E é aí que tragédias como a de Butiá acontecem. Este não é um caso isolado, este é um padrão. 3 ciclones em 4 meses no final de 2025. Ventos consistentemente acima de 90 km por hora. Ondas de até 4 metros na costa. Milhares de pessoas sem energia. Estruturas sendo arrancadas. E as projeções científicas dizem que isso vai piorar. Até 2100, eventos extremos no sul do Brasil podem ser 5 vezes mais frequentes. Isso significa que o que estamos vendo em 2025 pode ser apenas um gostinho do que está por vir. Recapitulando, no domingo, 15 de dezembro de 2025, o ciclone subtropical Biguá atingiu o Rio Grande do Sul com ventos de até 100 km por hora, arrancando a cobertura de uma quadra esportiva em Butiá e ferindo 2 pessoas. Pelo menos 5 cidades registraram danos graves, milhares ficaram sem luz e o porto de Rio Grande foi fechado devido a ondas de 4 metros. Mas o mais preocupante é que este foi o terceiro ciclone a atingir o estado em apenas 4 meses, um padrão que contraria todas as médias históricas da região. E estudos científicos indicam que eventos extremos no sul do Brasil podem ficar até 5 vezes mais frequentes até o final do século devido às mudanças climáticas. Será que estamos presenciando uma mudança permanente no padrão climático do sul do Brasil? Ou 2025 foi apenas um ano anômalo e as coisas voltarão ao normal? E mais importante, a infraestrutura da região, já fragilizada pelas enchentes de maio de 2024, está preparada para suportar ciclones cada vez mais frequentes e intensos? Se este vídeo te fez questionar o que realmente está acontecendo com o clima no sul do Brasil, você precisa assistir nosso próximo vídeo sobre como as enchentes de 2024 fragilizaram a infraestrutura do Rio Grande do Sul e o que pode acontecer quando o próximo ciclone chegar. Clique no card que está aparecendo agora ou no primeiro vídeo da descrição. E não esquece de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma revelação sobre os eventos climáticos extremos que estão se tornando cada vez mais comuns no Brasil. Até a próxima investigação.